apenas os filiados dos partidos que devem votar, mas todo mundo é convocado para votar e depois das prévias, lá em outubro, daqui a 2 meses, teremos as eleições, aí sim as eleições reais em primeiro e talvez segundo turno, se for o caso. Mas as prévias movimentaram a política argentina porque o primeiro colocado lá é um candidato que não é um candidato muito, digamos assim, não era o candidato mais esperado, tá? Não era o candidato dos partidos tradicionais. O candidato que venceu ali as prévias argentinas é o Javier Milei. Ele é, né, do Partido Libertar Avança, tá? E em ficando em primeiro, movimentou muito a política porque não era esperado que ele ficasse. Ele venceu o candidato do governo, o Sérgio Massa, que é de esquerda. O Sérgio ficou em terceiro lugar, né, na soma lá dos partidos, e também venceu a candidata da direita tradicional, a Patrícia Bullrich, que ela é do Macri, né, do ex-presidente, do partido do ex-presidente Macri, é o Juntos por El Câmbio. Olha, a política argentina está pegando fogo, isso vai impactar as relações com o Brasil, o nosso país vizinho aqui está passando problemas enormes, a inflação está chegando aí a quase 100%, ou seja, o bicho está pegando na Argentina e a gente vai entender um pouquinho essa dinâmica, quais são as consequências da política argentina para o Brasil, o que está ocorrendo lá, quem é esse candidato Javier Milei que ficou em primeiro lugar. Enfim, tudo isso a gente vai saber agora na entrevista com o professor Daniel Mariano. O professor Daniel Mariano é coordenador, né, dos cursos de Ciências Contábeis, Administração da Uninasal, Caruaru, e vai conversar com a gente, né, sobre esse fenômeno que está ocorrendo nas eleições argentinas, né? Além do mais, Daniel é especialista nessas questões de política internacional. Professor Daniel, ele vai nos conceder entrevista por telefone, tá bom, gente? E eu vou começar a conversar agora com ele. Professor Daniel, é um prazer tê-lo aqui no Cidade Entrevista. Seja muito bem-vindo ao Cidade Entrevista também. E eu já vou lhe perguntando o seguinte, professor, na Argentina, pelo que a gente vê, tudo que está ocorrendo no país, a inflação disparada, problemas cambiais, tudo que está ocorrendo no país, a política não poderia ser tranquila, né? A política na Argentina é sempre muito nervosa. Eu queria já lhe receber aqui no Cidade Entrevista e lhe perguntar o que foi isso que ocorreu na Argentina, né? Um candidato antissistema ficando em primeiro lugar. Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Muito obrigado, professor Marcos. Eu agradeço a oportunidade para estar falando sobre esse assunto. Desejo meu bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. E já iniciando com a tua pergunta, né, o que está acontecendo com a Argentina, onde um outsider, né, aparece aí como sendo o cabeça de chave após estas primeiras análises políticas na Argentina. A gente encontra nesse cenário, professor Marco, uma característica que é normal dentro de um cenário político muito conturbado economicamente. A gente considera o fator econômico como sendo um fator que impulsiona essa realidade que nós estamos vendo agora. O fator econômico da Argentina alimenta narrativas de diversos outsiders, diversas pessoas que não estão ali no hall dos principais políticos, mas que com um discurso que se alinha com a sociedade argentina, isso desperta o interesse e a atração do eleitorado. Por sua vez, a gente também considera a realidade dos jovens, a perspectiva de mudança econômica que já vem de muitos anos, né, de muitas décadas atrás, e que com as narrativas de mudança propostas pelo Javier Milei, essas intenções de votos elas passam a ser aumentadas. Então, por essa razão, a gente acredita que seria um dos pontos que justifica essa movimentação aí na Argentina nos últimos dias. Isso é verdade, professor. Inflação disparada no país, a questão também do câmbio, né? O dinheiro, o peso argentino, a moeda local. Os argentinos não usam a moeda local para comprar já há alguns anos já, para comprar coisas com valor maior, por exemplo. Eles usam peso sim no dia a dia, mas quando se fala em comprar carro, imóveis, já é cotado em dólar há alguns anos. Já é normal lá, eles já calculam em dólar. O dólar circula nas ruas, dependendo em restaurantes, enfim, você vai, já se recebe dólar mesmo em alguns casos. E a questão é a seguinte, uma das propostas desse Javier Milei
é justamente dolarizar a economia. E aí tem um detalhe. Aqui na América do Sul, professor, já tem um país que dolarizou a economia há décadas atrás, que foi o Equador, né? O Equador não tem moeda própria, o Equador tem o dólar como moeda, o dólar americano. E o Javier propõe isso, né? De vez, dolarizar de vez a economia argentina. Ele disse que já é basicamente uma economia dolarizada. Como o senhor vê esse tipo de proposta, um país abrindo mão da sua moeda, e aí para muita gente isso é um fator de soberania, de força do país, e é como se ele se entregasse de vez, né, à economia internacional. Como é que o senhor vê esse tipo de proposta apresentada pelo candidato vencedor das prévias na Argentina? Olha, o que eu tenho que destacar inicialmente é que as economias elas não funcionam de formas congruentes. A gente entende que a moeda, a dolarização que ocorreu no Equador, ela ocorre com um movimento, e uma possível dolarização dentro da Argentina ela vai ocorrer com outro movimento. Então, esses cenários, eles são mutáveis. Então, o que acontece no país não obrigatoriamente vai funcionar de modo igualitário no outro. Isso, de fato, veio acontecer no Equador, e é uma proposta, eu te diria, na verdade, professor, que, na verdade, essa é uma da tríade, né, dos pilares do discurso do Javier Milei. Então, quando se fala em dolarização, para os estudiosos, isso é uma preocupação, uma vez que você pode perder a sua identidade. A tua identidade, a tua moeda representa a identidade da tua nação. Uma vez que você perde ou você opta por adotar uma segunda moeda, uma moeda como segundo plano, isso sinaliza para o mercado econômico, sobretudo para o mercado internacional, a fragilidade que a sua moeda se encontra. Em contrapartida, a fragilidade da moeda atualmente argentina, do peso argentino, é de conhecimento mundial que não está economicamente positiva, não está forte. Por sua vez, Javier Milei apresenta a dolarização como sendo uma forma de recuperar a economia argentina, o que não é uma garantia. Mas, para aqueles menos esclarecidos, passa a ser uma saída, passa a representar uma opção válida. Então, em termos de discurso, isso levanta uma pauta e também alimenta aí os anseios da população argentina. Mas, inevitavelmente, isso gera um impacto significativo na economia global, uma vez que os investimentos, os interesses em investimentos na economia argentina passam a ser olhados por uma outra ótica, sob a ótica do risco. Né? Como que irá ficar a dolarização num país como a Argentina? Né? A gente entende que, historicamente, os índices inflacionários eles são absurdos. E não há uma certeza ou uma garantia de que a dolarização seja a melhor saída para a economia argentina. E não pode se ater a exemplos, sobretudo de países aqui do nosso continente, como exemplos positivos, como referência. Entendendo que a história da Argentina é uma e a do Equador é outra, sobretudo economicamente. Isso é verdade. Aliás, isso também tem o seguinte: a Argentina, professor, já foi, no comecinho do século XX, século passado, ele era um dos maiores países do mundo em economia, em potência, em força econômica. Era um país, inclusive os argentinos têm muito orgulho desse período, eles falam muito disso, eram basicamente entre os 5 maiores do mundo, em alguns momentos até o segundo, terceiro lugar ali, pelo menos. Eles falam muito isso, só que agora nós estamos num outro momento, tá? Passado esses 100 anos aí, o momento hoje é muito diferente. E aí, só para dar uns dados que vem da Argentina, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina diz que a inflação de maio foi de 114%. Né? 114,2% em um mês. A inflação de abril foi 108%. Então, 108 em abril, 114 em maio. E aí, eu conversando, professor, com alguns colegas que eu tenho na Argentina, eles disseram, olha, há uma grande chateação da população, dos trabalhadores, porque os salários não conseguem ser repostos no nível necessário para combater a inflação desse tamanho. Né? A inflação vai aumentando aí exponencialmente. A questão é, como se houver essa insatisfação com essa situação econômica, né? E essas propostas de dolarização são para isso. Essa insatisfação é o que faz candidatos como o Javier terem força
na hora da política, porque o Javier diz, olha, é preciso chutar a poupança, ele não diz assim, gente, é preciso chutar a poupança dos políticos, ele diz, enfim, com aquela expressão que todo mundo entendeu. Ele diz isso mesmo, ele diz já no discurso, é preciso jogar todo mundo fora, vamos mudar, tem que deixar tudo para trás e eu tenho, enfim, saídas novas. Mas é um discurso muito populista, de certo modo, muito fácil, mas, enfim, diante de uma inflação de 114% em maio, é normal os trabalhadores, a população como um todo, apelar para argumentações como essa? Como o senhor vê esse fenômeno? Eu vejo como um fenômeno natural, como uma narrativa que é adotada pelos candidatos a nível global, né, como sendo natural você encontrar os pontos mais frágeis da sociedade e tocar nesses pontos como sendo aí um artefato de melhoria durante a sua gestão pública. Uma vez compreendido esse fenômeno, a gente entende que os índices inflacionários da Argentina eles já vêm em um declínio significativo há décadas, né? A gente tem aí, nos últimos anos, a Cristina Kirchner deixou o índice inflacionário em 25%, a posteriori a gente tem o Maurício, que deixa com 50%, o Fernandes acima de 100%, e isso só vem aumentando, como você bem destacou, em maio 114%, em abril 108%. Então, isso realmente é um ponto que qualquer político se atenaria para destacar e tranquilizar a sua sociedade como tendo uma solução para essa problemática. Significa dizer também que o tamanho da inflação argentina é o tamanho do problema que ele vai encontrar uma vez eleito, né, ou qualquer candidato que vier a se eleger na Argentina. Então, esse cenário ele não é favorável para nenhum político em termos de gestão financeira. Então, nesse sentido, a crise ela se instaura também no âmbito político para ver quem são os políticos que melhor apresentam uma proposta para a mudança desse cenário econômico. E aí surge a figura do Javier Milei, apresentando sempre um discurso revolucionário. Então, essa característica do discurso revolucionário chama a atenção de quem ouviu a história da economia argentina. Então, de quem é esse voto hoje? Dos jovens, dos mais conservadores que já estão estagnados com as propostas de melhorias na economia. São votos de protestos. Então, muito se discute, muito se pensa de ontem para hoje se chegamos a um teto do voto do Javier Milei, ou se não. Mas a ideia central é de que visualizamos um cenário economicamente crítico para qualquer gestor, uma posse na narrativa e um discurso muito revolucionário. Esse discurso revolucionário, ele demonstra para a população o interesse em mudar economicamente e a população tem o sentimento de mudança com base nesse discurso tão ferrenho, tão fidedigno, muitas vezes nas falas, nas narrativas desses políticos. Então aí surge o Javier como sendo um que apresenta para a população argentina a melhor proposta para a economia, destacando, mais uma vez, o Javier Milei, ele surge nesse cenário em decorrência da crise econômica argentina já de décadas passadas. O que é que os argentinos desejam? Uma mudança na economia. O que é que o Javier promete? Uma mudança radical. Por sua vez, o movimento é de que haja, sim, uma adesão maior em índices eleitorais. Perfeitamente. Gente, a gente está ouvindo o professor Daniel Mariano, ele é coordenador do curso de administração, curso de ciências contábeis da Uninasal Caruaru. Está conversando com a gente sobre a política na Argentina. Lá na Argentina tivemos eleições, as chamadas prévias, e nas prévias o candidato mais improvável, né? Pelo menos nas pesquisas, o Javier estava em terceiro por ali, acabou ficando em primeiro e quem sabe em outubro pode se tornar, há uma chance muito efetiva dele se tornar o novo presidente do país vizinho. Então a gente está conversando sobre isso, mas é o seguinte, a gente vai para o intervalo em 1 minuto, a gente volta, fica aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade.
Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima à UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento. Você procura moda de qualidade, variedade incrível de produtos e preços acessíveis? Então você precisa conhecer o Fábrica da Moda. Com mais de 100 lojas, o Fábrica da Moda é o lugar perfeito para encontrar o estilo que você procura. E mais, com uma praça de alimentação deliciosa e estacionamento amplo e seguro para você aproveitar suas compras com comodidade e tranquilidade. Fábrica da Moda, no coração de Caruaru. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h30. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. WhatsApp Cidade 998780997. Apoio Rock Ball, o boliche de Caruaru. Manhã Cidade. Segundo bloco do programa de hoje, Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Estamos recebendo Daniel Mariano, coordenador dos cursos de Contábeis, Ciências Contábeis, Administração, tá? Lá da Uninassal Caruaru, e ele está conversando com a gente sobre a política no país vizinho, na Argentina. A Argentina teve eleições prévias, terá eleições novamente em outubro, e a gente está entendendo um panorama a partir da análise do professor Daniel conversando aqui com a gente. Tem gente que já mandou mensagem, o Val Ramos mandou mensagem aqui por voz. Vou colocar aqui para a gente entender aqui a mensagem do Val Ramos, participou com a gente. Bom dia, professores. Discurso populista maior a gente teve aqui no Brasil, né? Que não ia fazer, que ia fazer acontecer, e aí? Não fazendo nada. Peço a Deus para a gente não chegar no nível da Argentina do jeito que as coisas estão indo. Essa é a mensagem do Val Ramos, mandou aqui mensagem pra gente. A gente agradece, Val, a tua participação. E olha, professor, aproveitar a fala do Val Ramos, nosso ouvinte, e ele falou em populismo. E aí tem um detalhe interessante. Eu queria passar um pouquinho um perfil pra gente discutir, professor Daniel, o perfil do Javier Milei. Javier Milei, ele tem formação, né? Tem doutorado, tá, na área de economia. Ele também se declara anarcocapitalista, tá? Quer dolarizar a economia argentina. Ficou muito conhecido que ele é deputado, né, ele é deputado na Argentina, e ele ficou conhecido por ter rifado o salário dele como deputado em um gesto de desprezo com os benefícios políticos, né? Então é uma ação interessante, bem populista também. Entre suas ideias, além de dolarizar a economia, ele quer acabar com o Banco Central da Argentina, ele quer tornar mais fácil a posse de armas de fogo e até a venda de órgãos
humanos, ele não é contrário à venda de órgãos humanos. É admirador do ex-presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e do ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, ele é amigo do deputado Eduardo Bolsonaro, filho, né, de Jair Bolsonaro. Ele considera as mudanças climáticas como uma farsa da esquerda. Ele acha que essa questão de clima, de meio ambiente como um todo, é uma grande farsa. E ele é a favor do casamento gay, porém é contra o aborto. E eu lembrar que o aborto é legalizado na Argentina desde 2020. Então ele é a favor do casamento gay, mas é contra o aborto. E também classifica a educação sexual nas escolas como uma manobra para destruir a família. E uma curiosidade, né, algumas curiosidades, é que ele sofreu bullying quando foi criança, adolescente, na escola. Cresceu num lar muito violento e ganhou o apelido de O Louco. E ele vem com esse apelido, né? Além disso, ele foi jogador de futebol, foi goleiro do Chacarita Juniors, um time de futebol de Buenos Aires, e também já participou de uma banda cover dos Rolling Stones. Além disso, ele tem cachorros, né? 5 cachorros, ele ama os cachorros dele, trata os cachorros como filhos. Essas são algumas das curiosidades do perfil do Javier Milei, professor Daniel. Professor, com um perfil desse, tá? Com um perfil desse, e como o Val Ramos colocou aqui, a questão do populismo. Esse candidato, embora quando se diz anarcapitalista, diz que é contra o populismo, com esse tipo de perfil, ele também não está falando o que o público quer nesse momento, né, desse momento de inflação, de dificuldade econômica. Ele não estaria sendo populista também, como se diz? Como é que o senhor vê o perfil do Javier Milei, que ganhou as prévias na Argentina, professor Daniel? Vamos lá. Existem 2 fatores que são importantes a gente colocar para a sociedade de um modo geral, que são 2 fenômenos históricos que ocorrem no cenário mundial, no cenário político mundial, e que faz com que as economias e que muitas nações percebam o que é o populismo. Vamos lá. Quando cai o Muro de Berlim e quando cai a antiga União Soviética, os grandes líderes mundiais percebem que não há como chegar ao poder por meio de armas. Então, adotam-se novos mecanismos para se chegar ao poder. Esses mecanismos, muitas vezes, são pautados em ação populistas, em criação de programas e de projetos que sejam, que tragam votos, né, que tem aí uma barganha de votos. Então, significa dizer que os grandes líderes mundiais, todos eles, podem sim trabalhar com ações populistas. Então, o Javier Milei, ele sim também pode ser, apesar de representar um outsider, que tem uma característica revolucionária, como ele se autodenomina, né, um anarcocapitalista, ele ainda assim também está no rol dos políticos populistas, né? Então, ele entende massivamente o fator econômico, tem 2 mestrados na área econômica, tem uma atuação significativa aí já no entendimento do cenário político nacional, no caso da Argentina, e ele aparece com um discurso revolucionário. Eu falei isso no bloco anterior, mas é exatamente esse discurso revolucionário que levanta a percepção da sociedade eleitoral argentina, né, que levanta o interesse dos argentinos em olhar para aquilo que o Javier Milei propõe. Justamente por enfatizar questões que são muito perceptíveis na economia argentina, na cultura atual da Argentina, no cenário político da Argentina, pelos olhos dos próprios argentinos. Então, ele fala, basicamente, em outras palavras, ele está falando aquilo que os argentinos precisam ouvir, que é uma necessidade de mudança na economia. Ele defende aí uma intervenção mínima do Estado, o que se alinha muito com o pensamento ideológico de muitos de alguns, né, dos atuais líderes mundiais. Mas o que precisa ser pautado é que ele também é um populista como todos os outros, né? Ele vai ser um maior ou menor grau, mas então, as ações populistas, elas são existentes e devem ser pontuadas nesse aspecto. Isso posto, professor Marcos, a gente precisa destacar também que o posicionamento do Javier Milei é para despertar na sociedade
exatamente aquilo que os brasileiros buscam, que é uma terceira via. Né? Quem é essa? É uma terceira opção, considerando que os antecessores não apresentaram soluções, mas não apresentaram resultados práticos que colocassem a Argentina, por exemplo, a economia argentina no esquema de deflação, o que não ocorre há muitas décadas. Então, esse discurso ele passa a ser considerado como populista, uma vez que ele atende o interesse da maior parte da população argentina. Então, o que ele está fazendo é algo esperado. O discurso é algo esperado, radical, mas era um discurso que estava faltando dentro do cenário político argentino. Isso é verdade, porque há um ponto que o senhor chama a atenção, e para esclarecer nessa conversa com o senhor e com os ouvintes, como o senhor coloca, os argentinos estão cansados. E por isso esse discurso tem uma aderência, apesar de uma certa contradição, a gente falando do perfil dele, a gente vê, né, algumas contradições, mas tem um ponto que o senhor chama a atenção e é interessante. Eles tiveram governos, vários governos, desde a ditadura militar, que terminou lá em 1976, e aí, aliás, terminou em 1983, depois da Guerra das Malvinas. Houve a Guerra das Malvinas em 1982, e eles, em 83, a ditadura caiu. Começaram a ter governos civis, eles fizeram uma espécie de plano real, né, na mesma época que nós fizemos com Carlos Menem, e o nosso plano real se sustentou, o deles não. Tá? Em 2001 tiveram 3 presidentes no intervalo de alguns dias, e aí vem décadas de inflação e de problemas econômicos. Mas uma coisa interessante é que tiveram, nos últimos 2 governos, o Maurício Macri, que foi prefeito de Buenos Aires, foi presidente do país, era de direita. Não resolveu. Tá? Chegou a inflação a 50%. Agora, o Alberto Fernandes, com a Cristina Kirchner de vice, ele também não resolveu. A inflação chegou a 100%. O Alberto é de esquerda. Então, os argentinos começaram a buscar fora dos partidos tradicionais uma saída, né? E aí é que aparece considerado mais de extrema-direita, é assim que está sendo considerado pelos cientistas políticos argentinos, a figura do Javier Milei. E aí que está, professor... numa situação como essa, qual seriam as relações da Argentina com o Brasil? Inclusive porque o Javier já colocou que quando o Bolsonaro perdeu as eleições para o Lula, ele parabenizou o Bolsonaro e não fez nenhum gesto nem sequer de reconhecimento da eleição para o Lula. A questão é, as relações Brasil-Argentina estarão em que pé, em que nível? Mas essa resposta o senhor me dá logo depois do intervalo. É só 1 minuto, gente. Fique aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial. E em Caruaru, você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele, você tem descontos no que precisar. Exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão Saúde São Gabriel. Rua São Gabriel, 897, Caruaru. Fone 3719-2897.
Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. La Ferrier, você com estilo, vestindo qualidade. Trabalhamos com encomendas de fardamentos para empresas e eventos, calças e camisa slim, infantil e adulto plus size, roupas sociais e femininas. Procure uma de nossas lojas no Polo e faça-nos uma visita. Nossa fábrica está localizada no bairro São Francisco. La Ferrier, variedade e exclusividade. Fone 3722-2558. Na Rádio Cidade, 11 horas 44 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. Estamos de volta aqui no Momento Cidade Entrevista, recebendo o professor Daniel Mariano. Ele é coordenador dos cursos de Ciências Contábeis, curso de Administração da Uninasal Caruaru. Está conversando com a gente sobre a política argentina, o que está ocorrendo e por que Javier Milei foi o candidato vencedor das prévias. Ele que era terceira via, digamos assim, inclusive antipolítica, chegou em primeiro lugar com 30% dos votos e, assim, é o grande favorito agora para as eleições de outubro, né? E aí nós podemos ter um novo presidente na Argentina, sendo que um presidente que não está nos partidos tradicionais. Olha, tem gente mandando mensagem, a Núbia Silva, né, manda mensagem aqui pra gente, ela diz histórias que eu gosto de acompanhar, né? Ela está aqui acompanhando a entrevista, a gente agradece demais, Núbia, a audiência. O Gildo José, Super Gildo, ele diz o seguinte: bom dia, mestre Marco Aurélio, bom dia ao nosso convidado Daniel Mariano. Hoje estamos tendo aula de democracia, tá? E ele diz, olha, tem que ser um bolsonarista para ter esse perfil aí. A gente leu o perfil do Javier no último bloco, o Gildo considerou ele bolsonarista. Olha, professor, eu deixei a pergunta no ar, né? E a relação do Javier Milei, que é amigo de Bolsonaro, amigo de Eduardo Bolsonaro, tá? É um apoiador, aqui no Brasil apoiou o Bolsonaro aqui no Brasil, e ele se tornando presidente, como é que seriam então as relações entre os países e também entre os governos, né? O governo do Javier e o governo Lula, como é que o senhor projeta em eventual vitória do Javier Milei na Argentina? Interessante, mas é necessária, é fundamental de ser discutida e ser detalhada. Existe dois pontos que a gente precisa criar uma diferença, que é o alinhamento ideológico e o alinhamento político. Compete à economia especificamente, né, economicamente falando. O alinhamento ideológico com o atual governo brasileiro está completamente afora. Né, está indo contra a correnteza com o atual governo brasileiro, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. E muito se alinha, o perfil dele, como o ouvinte bem mencionou, muito se alinha com o que tínhamos aqui de gestor público, que era o Jair Messias Bolsonaro. Considerando o perfil do Javier Milei comportamental dentro do cenário político, o que a gente percebe é que é um radical, uma direita de extrema radical. Isso vem a prejudicar as relações internacionais, sim,
Porque o que a gente observa é com quem nossas economias fazem acordos. Né? Quais são os países que estão alinhados ideologicamente ou economicamente. Um ponto importante a ser destacado também nesse fator, além do alinhamento ideológico, é o alinhamento econômico. Pode afetar a economia? Pode, mas é necessário compreender que a economia argentina ela necessita comercializar com o Brasil, em muitos aspectos. Então, existem acordos comerciais que eles não serão extintos. Existem portas que poderão abrir em termos de acordos comerciais? Sim. E que poderão ser vetados em decorrência de alinhamentos? Sim. Mas isso é pouco provável. Por quê? Porque é o interesse do Brasil em comercializar e da economia argentina em aumentar o seu capital. Por essa razão, já justificamos, já compreendemos que o cenário das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina será afetado? Será, por interesses ideológicos. No que compete ao alinhamento econômico, as duas nações ainda permanecerão fechando seus acordos. Obviamente, reitero, inicialmente com algumas restrições, algumas mudanças comportamentais no que compete especificamente aos acordos comerciais, mas que no longo prazo isso vai ser diluído e vai fluir com mais naturalidade os acordos comerciais. Então, em suma, em um grande resumo, no primeiro momento sim, isso pode vir a ser afetado, mas isso não se perpetuará. Por quê? Porque há uma dependência de acordos comerciais. Acordos comerciais entre uma nação e outra. Então, por essa razão, sim, haverá impacto, mas esse impacto ele não se projetará por um longo prazo, uma vez que economicamente ambas nações precisam aí manter acordos comerciais e abrir novos acordos comerciais. Professor, o Dovânio, né, outro ouvinte nosso, ele vinha a seguinte mensagem: olha, o Javier me parece igual ao Bolsonaro, aproveitando a situação do país, falando o que o povo quer ouvir e vendendo o povo o peixe que o povo quer comprar. Assim é fácil. Essa é a opinião do Dovânio. A gente tem opinião aqui, né, de vários lados, e isso é muito, muito interessante, muito bacana. Eu poderia só fazer um comentário em cima do que o Dovânio falou? Perfeito. Olha só, é natural que façam essas associações e é natural que esses líderes, né, ou que esses candidatos a líderes de uma nação, eles falem aquilo que a população deseja ouvir. A gente pode resgatar lá as campanhas de Bolsonaro ainda na sua primeira gestão, até a tentativa da segunda gestão, qual era o ponto ali? Corrupção no Brasil. O que é que ele trabalha ali na corrupção no Brasil? Ele apresenta um agente público, na época, a figura do Sérgio Moro, como um agente que vai combater a corrupção. Obviamente, vai levantar uma parcela da população que acredita e que defende que a corrupção deve ser extinta. Então, inevitavelmente, aquela parcela da população que defende, que acredita que a corrupção deve ser extinta, vai se alinhar com esse pensamento. Então, o que é que acontece com o Javier? Ele também traz um discurso que a população precisa ouvir, que é exatamente da economia, de resgate da economia argentina. E aí apresenta soluções como a intervenção mínima do Estado. Então é comum, é natural que hajam essas associações, e é natural também que esses candidatos aí a uma gestão pública nesses países, eles venham a falar exatamente aquilo que a população precisa ouvir, deseja ouvir, mas sobretudo que deseja ver solucionado. No caso do Brasil, tivemos o grande exemplo da corrupção. No caso da Argentina, estamos vendo agora a tecla da economia. Então ele pega exatamente na tecla que a população está precisando hoje. A economia precisa ser restaurada, da Argentina precisa. Então vamos narrar e pautar as nossas narrativas na economia. É verdade. As narrativas da política e do marketing político também, né, acabam passando por esses cenários mesmo. Se olharmos, o Bolsonaro trabalhou com as ideias de corrupção e foi bem sucedido em 2018. Em 2022 a gente viu o Lula trabalhando com a ideia da economia, né? Aí, por isso aquela imagem da picanha, da cervejinha, aquilo ali como metáfora da circunstância econômica na mesa de cada cidadão. Final das contas, eles vão montar suas estratégias marqueteiras,
tá? Mas a gente vai analisando também para além do marketing, né? A gente vai analisando as alianças, as organizações. E aí tem um detalhe, professor, para entendermos essa situação da Argentina nesse final de entrevista, que é o seguinte: ainda teremos eleição. A gente não está tratando aqui o Javier como vencedor. É claro que ele é uma surpresa, é claro que ele tem o favoritismo agora, que não é pesquisa, é voto na urna, né? Foi as prévias, todo mundo tem que participar lá das prévias. Aí tem um detalhe, os candidatos de direita, a Patrícia Burris, ela ficou em terceiro nas prévias, mas o partido dela tinha 2 candidatos, que nas prévias lá pode, né? Nas prévias você pode, o partido pode lançar mais de um candidato e só fica o primeiro lugar. A Patrícia, somando os 17 dela com os 11 do outro candidato, tem 28%, a direita tradicional. Sérgio Massa teve 21%, ficou em segundo, mas com o outro candidato do partido, somando ali mais uns 6, mais 7, ele tem 27. Então, a direita tradicional do Macri, 27 pontos, somando. O Sérgio Massa, que é do partido da Cristina Kirchner, né, o partido governista, fez 21 mais 6, 27. E o Javier sozinho fez 30. Para a eleição agora, a questão é a seguinte, dá para ver que a Argentina está numa escolha muito mais entre a direita tradicional de Macri, que já foi testada nas urnas e não foi aprovada quando tentou a reeleição, e uma, digamos assim, um antissistema, um anarcapitalista, alguém mais de extrema direita. É esse mesmo desenho da eleição, ou o governo ainda, com Sérgio Massa, pode se recuperar e conseguir surpreender nas eleições de outubro? Estamos entre Javier e a direita de Macri, ou o Massa, o candidato da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes, ainda pode surpreender? Como o senhor vê esse panorama nas eleições de outubro? Vamos lá. Pergunta bem importante, sobretudo no que a gente tem de experiência prévia, né, no nosso país. O que a gente visualiza agora, né, o que aconteceu de ontem para hoje com esses números, elucida para nós que o campo da pesquisa, ela não traz as convicções, né? Então, aquilo que se projeta não obrigatoriamente é aquilo que vai acontecer nas urnas, o que vem a surpreender o mundo todo no dia de hoje, né? Então, fazendo projeções futuras, a gente pode entender que esse cenário que se pautou é um cenário que deixa uma grande dúvida se chegamos ao teto, se chegamos ao ápice da quantidade de votos para o Javier. E a grande resposta disso está de onde pode ser extraído mais votos, de onde eu posso sugar mais votos, de onde eu posso ganhar mais votos. E aonde estão esses indivíduos que trarão esses votos para mim? A classe jovem hoje. Então hoje, atualmente, e a partir de hoje, né, na verdade, onde vão se pautar as ações políticas eleitorais do Javier para este público, mas, sobretudo, levantando a percepção e levantando o interesse e os olhos daqueles eleitores que farão os votos de protestos. Entendendo que a gente tem essa realidade, que essa realidade já é latente e que a comprovação disso já é esse cenário atual, a gente não pode fechar nenhum cenário como sendo favorável para um, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a extrema-direita. Temos esses 3 indivíduos, esses 3 agentes públicos nessa corrida presidencial, mas o que se entende há sim uma possibilidade do Javier chegar à presidência pelos votos de protesto e pelos votos dos jovens, além da área conservadora. Mas a gente não pode esquecer que os índices da esquerda e dos demais agentes sociais também são números expressivos. E esses números ainda não é capaz de afirmar quem tem uma chance de sair na frente nesse sistema eleitoral. O que aconteceu ontem foi apenas um indicador de que as análises políticas elas ainda são frágeis quando a gente se depara com a realidade das urnas. Então, o que se projeta é um cenário, o que se visualiza é uma realidade muitas vezes antagônica, completamente diferente. Então, podemos projetar um cenário? Ainda não. Por que não podemos? Porque
tudo está sendo pautado nos dias mais recentes, nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, a gente tem aí os próximos meses como sendo deterministas para chancelar uma vitória do possível presidente. Ainda é um cenário de análise e estudo. Se tornar presidente, ele mesmo disse que a irmã vai desempenhar o papel de uma primeira-dama, mas mais do que isso, uma mentora. Ele chama ela de grande arquiteta, e aí ele tem com ela, assim, ele a reconhece como alguém que é a intelectual, né? Uma das intelectuais que ele, com as quais ele trabalha, que ele ouve, uma pessoa que ele ouve politicamente falando. Professor, só uma última informação, já partindo para lhe agradecer, é que as eleições vão se dar em outubro e tem uma questão interessante, né, para o nosso público entender a política na Argentina. Lá não precisa de 50% dos votos para vencer em primeiro turno. Aqui no Brasil é 50% dos votos mais um, não é isso? Lá não. Isso. Lá com 45% dos votos, o primeiro colocado já ganharia a eleição. Ou até mesmo com mais de 40%, desde que o segundo colocado fique 10 pontos, por exemplo, alguém faça 40 e o segundo colocado faça 30. Já leva a fatura no primeiro turno. Isso são as peculiaridades do sistema eleitoral argentino. Eu queria lhe agradecer imensamente sua presença aqui, professor. Não pôde ter sido por meio presencial, né? Mas o senhor está por telefone conosco, né? O apagão afetou aqui a possibilidade do professor vir, né? Enfim, mas ele está aqui conosco por telefone, e deixar aqui o convite para outros momentos, professor. Afinal de contas, a gente nem falou do Equador, onde teve violência política, não falamos do Peru, que vive tendo impeachment, da Bolívia, que vive tendo ameaça de golpe de Estado, enfim. For falar de América do Sul, só em América do Sul a coisa já... Venezuela, né? A gente nem tocou ainda, é outra que é a campeã da inflação no continente. Isso. E por aí vai. Mas eu queria agradecer e já deixar claro outros momentos aqui com o senhor, inclusive na bancada conosco no Cidade Entrevista. Seja muito bem-vindo outras vezes. Muito obrigado, professor Marco. Foi realmente um prazer e uma honra estar falando sobre esses temas tão importantes, né, que impactam diretamente as nossas vidas e que, por vezes, acreditamos que não, né, por se tratar de uma economia externa. Mas sim, tem um impacto na nossa nação, vai ter um impacto na nossa vida. Se de grande ou de menor impacto, aí a gente vai trabalhar e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Me coloco à inteira disposição para o que a Rádio Cidade precisar. Sempre que precisar, podem contar comigo, com a Uninasal, e estou sempre à disposição. Agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes e tenham um bom dia. Perfeitamente. Ouvimos Daniel Mariano, ele é coordenador do